4 e o verso 7 apenas, para iniciarmos as leituras decorrentes da meditação dessa noite. 1 Pedro, capítulo 3, do verso 1 a 12. Bem lá no finalzinho da escritura, né, da Bíblia. Primeira Pedro 3, do 1 a 12, diz então assim a escritura, meus irmãos: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo, fosse chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Verso 7, podemos ler até o 11, inclusive. Ora, ou melhor, do capítulo 4, perdão, meus irmãos, capítulo 4 agora, versos 7 a 11. Ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Já oramos, né? Tanto o presbítero Valdir quanto o diácono Paulo oraram por esse momento da mensagem. Então, que Deus assim agracie os nossos corações mais uma vez nessa noite. Quando nós olhamos a Escritura, ao longo dela, né, uma das coisas que aparece de forma sempre bem constante é a própria oração. Já falei que a oração é um meio de graça. O que é um meio de graça? São instrumentos ou veículos que o próprio Deus instituiu para que, através da utilização destes, nós venhamos a receber a sua graça em nossa vida. A oração é um meio de graça. A pregação da palavra, o ouvir da palavra é um meio de graça. O batismo é um meio de graça. A Santa Ceia é um meio de graça. Instituições que Deus nos deu para que, através da utilização dessas ferramentas, né, o Senhor próprio nos abençoe à medida que nós cumprimos, obedecemos aquilo que Ele traz à nossa vida. E bem, nós conhecemos, até por sermos cristãos, inclusive, e fazemos isso, né, com maior frequência, sabemos muito bem o que é a oração, né? Nós já oramos, nós já recebemos resposta de oração, nós também não fomos respondidos em alguma oração, conhecemos
vários textos, né? Jesus fala muito sobre a oração, sobre a insistência da oração, por exemplo. Jesus deixa claro que a oração é esse instrumento da graça de Deus para a nossa vida. O apóstolo Paulo, mencionei inclusive, né, quando eu mesmo orava a respeito dessa condição com relação à oração, que é orar sem cessar, ou seja, constantemente, por onde a gente anda, por onde a gente vai, em pensamento, colocando a nossa vida e as nossas palavras diante de Deus. Orações que vimos, né, recentemente com a SAF, que pode ser de adoração, de petição, de confissão, de intercessão, né? Orações de súplicas, orações onde nós nos derramamos diante de Deus para que Ele venha nos agraciar constantemente. E a Bíblia tem uma série de instruções com relação à oração. E eu acho interessante, né, na Escritura, que ela é sempre um mar muito denso de coisas especiais e maravilhosas que a gente vai aprendendo à medida que a gente vai avançando na fé cristã. Algumas coisas são mais simples, outras trazem um pouco mais de mas de necessidade, é a melhor palavra, de que a gente reflita, pense, seja inteligente com relação às coisas que a Escritura diz. Quando a gente olha partes de textos relacionados à oração, a gente fica convicto de algumas coisas, mas quando a gente completa com outros textos é que a gente consegue perceber qual é o bojo desse conteúdo e dessa doutrina, e nesse caso agora relacionado também à oração, né? Por exemplo, uma coisa interessante que Jesus disse: olha, se alguém tiver fé e dizer para esse monte, sai daqui e vai para o outro lado, assim acontecerá. Só que quando nós olhamos também 1 João no capítulo 5, e nós percebemos ali, quando João fala sobre a oração, ele diz: olha, se você pedir alguma coisa estando dentro da vontade de Deus, isso sim pode se tornar realidade, parafraseio eu. Ou seja, não é necessariamente algo que você, sem razão, sem motivo, sem esse bojo da soberania divina e do desejo da vontade de Deus, vai falar alguma coisa e de repente tudo acontece miraculosamente. Não é assim que funciona. E a gente sabe disso porque já fizemos pedidos que não se concretizaram, porque a vontade de Deus é maior e soberana. Um dos exemplos disso é a oração de Paulo, quando diz ele que tinha um espinho na carne, a qual nós não sabemos o que é, e diz ele que 3 vezes ora ao Senhor, e o Senhor diz apenas a ele: a minha graça te basta. Coisas que já experimentamos também na nossa vida, diante das nossas próprias aflições e dos nossos desejos de termos a oração atendida. Quando nós olhamos, por exemplo, para João Calvino, né, nas Institutas, o maior capítulo que ele dedica é relacionado a esse tema, o tema da oração. Inclusive ele diz da oração ou a oração em algumas tradições, e complementa dizendo que é o principal exercício da fé e pela qual recebemos diariamente os benefícios de Deus. A oração é justamente esse instrumento, principal exercício da fé e também meio pelo qual nós recebemos os benefícios de Deus no nosso dia a dia. E dentro dessa menção dele, ou dessa escrita dele, desse tema dele, justamente nas Institutas, ele fala que, né, ele divide em subtópicos e fala sobre a necessidade da oração, ele fala sobre as regras da oração bíblica, ele fala sobre a oração do Pai Nosso, a perseverança na oração e a relação entre a soberania de Deus e a oração. São temas que são justamente trazidos, né, são buscados na Escritura Sagrada. Todas essas partes que nós vemos no seu livro, né, no seu compêndio, nós vamos perceber que a oração, claro, ela tem vários vieses. E é importante a gente aprender isso e saber sobre essas coisas. Embora a oração é tão natural da gente, quando cristãos, né, nós oramos mesmo no começo, quando não sabemos orar, por exemplo, né, quando não sabíamos então as palavras certas, já fazíamos a nossa oração, porque quando o Espírito habita o nosso coração, não tem como não orar. Todos os crentes que têm o Espírito Santo, e se não tiver o Espírito Santo também não é crente, né, isso é redundante, todos nós oramos ao Senhor, de uma forma ou de outra, com mais grau de instrução humana ou não, né, com palavras talvez mais rebuscadas ou com mais simplicidade, mas todos nós
sabemos, de alguma forma, buscar ao Senhor e orarmos a Ele. Cantamos uma canção, a segunda canção, que o Ministério Louvor entoou, que fala justamente desse tema tão lindo. Nosso coral também entoa essa melodia, que se chama Falar com Deus. Na oração encontro calma, diz o primeiro verso, como nós cantamos. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio! Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. E aí vem a terceira estrofe, depois do coro, que diz também: falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças para viver. E então, coroando essa linda melodia, o coro diz: grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limite. Em seu perdão encontro paz. E isso é trazido a nós também através desse meio de graça e da oração. Embora fiz uma leitura de todo um contexto, desses textos que nós lemos da primeira carta aqui escrita por Pedro, nós vamos perceber dentro desse texto algumas coisas relacionadas à oração. E, portanto, o título dessa mensagem é A Oração que Deus Ouve. A oração que Deus ouve. Será que Deus ouve todas as orações? Toda e qualquer oração Deus ouve? Se pensarmos que Ele tem conhecimento sobre as orações, sim, no sentido de saber que alguém está orando. Mas aqui a expressão ouve é no sentido de sermos atendidos por Deus quando oramos. Por isso, a oração que Deus ouve, ou seja, a oração que penetra nos ouvidos do Deus dos exércitos, do Senhor dos exércitos. A oração que chega diante do trono de Deus. A oração que chega à sua presença como um aroma suave. A oração que, pela graça sempre divina, mas também pelo seu poder, é respondida e chega também à nossa existência, à nossa realidade, mudando a nossa história e transformando a nossa vida. Qual é a oração que Deus ouve? Diante de todo esse bojo da Escritura, dentro de uma questão sistemática, aprendendo sobre a oração, que Ele ouve a oração dos seus servos. Então, o título da mensagem é a oração que Deus ouve. E eu já vou direto pensando, já que fiz a nossa introdução, antes de mencionar o próprio título, a respeito de 3 coisas relacionadas à oração que Deus ouve. Se você olhar o verso de número 7 do capítulo 13, eu quero que você perceba comigo, farei a leitura dele por inteiro, para recordarmos, e assim explanarmos um pouquinho sobre isso. Diz assim então, ou melhor, escreve Pedro, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Observe que, claro, Pedro, ele escreve do verso 1 até o verso 6, falando um pouquinho a respeito da condição da mulher, conquanto esposa. E só no verso 7, um texto mais curto, ele fala a respeito dos maridos. E é justamente nessa hora em que ele fala, no final do verso aqui, a respeito de uma condição quando os maridos não vivem a vida comum do lar, porque é assim que começa o verso. E ele diz: para que não se interrompam as vossas orações. Veja bem, embora a tônica masculina do texto, até porque o apóstolo Pedro dividiu, falando da esposa primeiro e depois do marido, não limita a aplicação apenas aos maridos. A ideia aqui sim é que o marido é o sacerdote do lar, é o cabeça da casa, e ele é aquele que ora, que abençoa a esposa, que abençoa os filhos, aquele que é responsável pela saúde espiritual da sua casa.
No entanto, passando aí 2000 anos dentro de uma dinâmica de sociedade um pouco diferente daquela onde Pedro viveu, sabemos também do papel ainda mais avançado e importante das mulheres, não desprezando os versos de 1 a 6, onde a mulher deve ser submissa, mas a minha ideia não é tratar do papel da mulher e nem do papel do marido, mas falar sobre a oração. E é por isso que eu fico apenas com o verso 7 nessa hora e aplico tanto na vida de um quanto de outro, a respeito das condições relacionadas à nossa oração diante de Deus. E o texto vai nos ensinar, tirando agora a tônica masculina e pensando na vida comum do lar, que de fato a responsabilidade nossa dentro da casa, a maneira como nós vivemos a nossa vida no casamento, na relação com os filhos, e à medida que nós caminhamos no que concerne à saúde da casa, inclusive espiritual, é claro, faz parte de uma condição para que as nossas orações sejam ouvidas diante de Deus. Quando nós pensamos nisso, nós vamos perceber que a audição das nossas orações está totalmente linkada à nossa prática dentro de casa. Eu não falo na casa de paredes, mas sim na casa no que concerne à vida familiar, no contexto familiar. Digo isso porque, dentre muitas das coisas que a Escritura fala sobre oração, às vezes nós não nos atentamos a isso. De que um bom casamento, uma boa relação com os filhos ou uma boa relação com os pais tem todo um sentido para que Deus ouça a nossa oração e para que elas não seja, como o próprio texto usa de instrumento da gramática, não seja interrompida. Ou seja, se falássemos aqui, meus irmãos, eu vou falar hoje sobre orações interrompidas. Você diria, não, isso nem existe na Escritura, essa palavra nem está lá. Mas observe que Pedro deixa claro, a interrupção das orações. É como se orássemos a Deus e por alguma razão a oração não chegasse ao ouvido do Senhor. Tudo isso por causa de uma prática em casa. No verso 1 do nosso texto, fala, ou tem, melhor ainda, uma expressão que diz o seguinte, bem no final dele, por meio do procedimento da esposa. Procedimento. Se você olhar o verso 2, observe que tem uma expressão chamada comportamento. O honesto comportamento está aqui. Se você olhar o verso de número 4, você vai perceber que há ali a expressão manso, um espírito manso, ou seja, mansidão. E se você olhar o verso de número 6, embora a palavra não apareça de fato, diz como fazia Sara que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós os tornastes filhas, ou seja, havia um respeito com relação ao marido, e claro, dentro desse contexto bíblico, mas agora também não aplico às mulheres, e sim ao casal, ao homem, à mulher, o filho, dentro do lar. Então veja, expressões como procedimento, comportamento, mansidão, respeito e mais uma série de adjetivos que poderíamos colocar aqui são necessários na vida entre o casal, entre a família, entre os filhos, entre os pais, para que as nossas orações sejam ouvidas por Deus. E não é incomum muitas vezes um relacionamento desgastado, um relacionamento sem a nutrição necessária, muitas vezes dos casais, dentro do lar e dentro da casa. E ao estarem, ou seja, na igreja, ou até mesmo a pessoa individualmente fazer a sua oração, não se aperceber que Deus não se agrada dessas coisas e prejudica a oração. A oração é prejudicada pelo nosso relacionamento conjugal, se ele não estiver bem. É necessário nos atentarmos para os detalhes da Escritura, por isso que eu falei que ela é um mar de profundidade, de coisas maravilhosas que a gente aprende a cada hora. Porque muitas vezes nós temos o básico da oração, e até gostamos dos versos de Jesus, olha, batei e abri-se-vos-á. Quando ele fala da insistência da oração, quando ele fala da mulher que importuna um juiz, e eles, olha, eu não quero te ouvir, mas está importunando tanto que eu vou te atender. Falando a respeito da insistência da oração. E textos que o monte vai se mover, se você tiver fé igual um grão de mostarda e tudo isso vai acontecer. E a gente gosta desses textos da oração porque eles chamam a nossa atenção.
e até são talvez mais falados, né, por causa até do próprio Evangelho, foi Jesus que disse. Mas quando nós olhamos a Escritura, nós vamos descobrindo algumas coisas relacionadas à oração que podem impactar o nosso dia a dia. E às vezes, por exemplo, pensamos assim, não, Deus não ouviu a minha oração, não ouviu a oração de alguém, talvez porque faltou fé, e a gente justamente leva só para o lado mais conhecido. Mas observe que uma vida que não está sendo no lar tratada com adequação, pode sim, de alguma forma, interromper as nossas orações. Quando fala ao marido, né, diz, olha, viver a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher, nesse caso com parte mais frágil, diz a Escritura. Tratai com dignidade, porque juntamente sois com ela herdeiros da graça de Deus. Também a mulher é a mesma coisa. Tratar com dignidade, com respeito, assim como ensina os versos anteriores, com discernimento, sendo submissa, no caso das mulheres, como os textos anteriores, vivendo a vida comum do lar. O que é viver a vida comum do lar? É os dois estarem atentos a todas as necessidades, responsabilidades com relação à vida comum da casa. A vida comum da casa. Deus atende a oração de um casal e de uma família que caminha segundo a palavra de Deus, segundo o procedimento que devem ter no coração, no comportamento, na vida como um todo, homens e mulheres que amam a Deus e professam o seu nome. A vida comum nossa, a vida comum da família, tem profundo impacto no resultado das orações. Pense nisso. A gente sempre atribui a uma outra coisa, e talvez alguns não tenham pensado nisso na sua vida. E vivem uma vida, às vezes, sem um adequado relacionamento entre homem e mulher, um relacionamento inadequado entre os filhos e os pais. Pense nisso na sua vida. Para quê? Para que não se interrompam as vossas orações. Não basta orar, é preciso orar com propriedade. Não basta fazer uma menção de palavras, Deus está atento à nossa vida. É necessário consertar a vida, é necessário consertar o casamento, é necessário consertar as relações familiares, para que Deus ouça as nossas orações. Segundo lugar, aí eu não falei, né? Pode botar no primeiro, isso, está ali. A oração de um lar santificado, meus irmãos. Deus ouve, que oração Deus ouve? Deus ouve a oração de um lar santificado. Segundo lugar, Deus ouve a oração de um relacionamento fraternal. A oração de um relacionamento fraternal, Deus ouve. Veja comigo o verso, nós já lemos, né, do 3, aí do 8 ao 12. Veja comigo o verso 12 apenas. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Praticar males não é uma coisa só relacionada ao ímpio, porque Pedro está orientando a igreja, o povo de Deus. Pedro está falando a respeito daqueles que são servos do Senhor, mas não estão tendo uma vida condigna com a palavra de Deus. Nesse contexto, observe que no verso 8, por exemplo, ele diz, olha, fraternalmente amigos, finalmente sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fosse chamados a fim de receberdes bênção por herança. Quem abençoa, recebe bênção por herança, pois ele cita o Salmo 34 aqui, do verso 12 ao 16, quando diz assim, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. E aí sim, Deus faz o quê? Ouve a oração, porque o seu rosto está voltado para aqueles que são justos. Mas para os que praticam males, o rosto do Senhor se vira.
E se seu rosto se vira, embora Deus não tenha rosto, né? Aqui é uma expressão para entendermos e didaticamente aprendermos a respeito desses temas, o seu ouvido também não estará voltado à oração daqueles que praticam males, daqueles que têm dificuldades nos seus relacionamentos com relação à fraternidade. Então veja bem, primeiro Deus ouve a oração de um lar santificado, depois Deus ouve a oração de um relacionamento fraternal. Os irmãos se lembram daquele texto em que Jesus nos ensina de que se nós fôssemos fazer uma oferta, nós antes, caso tivéssemos problema com alguém, deveríamos fazer as pazes, buscar o relacionamento e depois fazer a oferta? A oferta ali não é uma oferta como fazemos hoje em dinheiro, não é isso. Não é oferta financeira. A oferta ali era o sacrifício oferecido em culto a Deus. A oferta hoje não é o dinheiro, é o próprio culto. O culto é a nossa oferta a Deus. Então veja bem, quando nós não temos as pazes com pessoas, o nosso coração está com problemas, primeiro o nosso culto, segundo Jesus, não é aceito como deveria. Segundo, a Escritura diz através de Pedro que o rosto do Senhor não está voltado a pessoas que não têm um relacionamento fraternal. Eu sei que é difícil, né? Não vamos entrar na seara agora das questões dos relacionamentos, porque eu quero falar sobre oração. E aqui, claro, aqui já cria-se possibilidades para explanar um pouco mais esse assunto relacionado à fraternidade entre irmãos. Mas não é o meu caso nessa noite. Sabemos das dificuldades dos relacionamentos. Sabemos que ao fazer as pazes com alguém, ou tentarmos fazer as pazes com alguém para virmos ao culto, ou seja, oferecemos o nosso sacrifício, que é o fruto de lábios que confessam o nome do Senhor, a outra pessoa, a outra parte pode não querer fazer as pazes, mas, claro, a nossa responsabilidade é de fazê-la, ou procurar pelo menos fazê-la. Porque Deus ouve a oração de pessoas que se relacionam fraternalmente, que agem por bem, que não revidam, como diz o texto, que não deixam de bendizer, que não injuriam, mas que são misericordiosos, como diz o verso 8, que são compadecidos, que são humildes. A estes Deus ouve a oração. Você já pensou nisso? Eu já ouvi tantas pessoas às vezes dizerem assim, você já ouviu também, né? Ah, Deus tem falado ao meu coração. Ah, Deus falou comigo sobre isso. Ah, Deus me disse para fazer assim. Ah, eu senti que é assim. E você sabe que a pessoa está tendo grandes problemas relacionais. Ah, eu orei a Deus e Ele me deu a direção. Será? Não que Deus não seja compassivo e não nos direcione mesmo em momentos tensos da nossa vida. Mas a Escritura é clara. Quando nós precisamos termos relacionamento fraternal para que o Senhor volte o seu rosto a nós e ouça as nossas orações. Os seus ouvidos, diz o verso 12, estão abertos às suas súplicas. Se o autor precisa mencionar que os ouvidos do Senhor estão abertos às súplicas dos justos, em contrapartida, em paralelo, de forma contrária, fica óbvio que ele tem o seu rosto virado e não ouve a oração quando nós temos problemas relacionais. Portanto, que eu e você, apesar das dificuldades do relacionamento, procuremos, como diz a Escritura, buscar a paz e empenharmos-nos por alcançá-la. E fazer isso com diligência, com temor diante de Deus. Porque diante de muitas possibilidades, às vezes nós mesmos, nós mesmos deixamos que, não, fica assim mesmo, tá bom, não é culpa minha, né? Deixa dessa forma. E vamos levando a nossa vida com uma série de problemas relacionais. Deus ouve a oração de um relacionamento fraternal. Quando somos amigos, quando somos irmãos, quando cumprimos os deveres da Escritura, o ouvido do Senhor está bem e plenamente aberto.
Observe comigo o Provérbios. Eu vou fazer a leitura de 3 textos aqui, para enriquecer essa parte do sermão. Eu esqueci de fazer a leitura do primeiro ponto, de outro texto que teria, mas vamos fazer a leitura aqui, não voltando mais para o primeiro ponto, né? Provérbios capítulo 6, verso 12 a 19. Veja comigo. Farei leitura. Diz assim: o homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca. Acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Tiago capítulo 3. Observe esse texto, que tem relação com o que Pedro, acaba mencionando aqui na sua carta. Tiago, capítulo 3, um pouco antes aí de Pedro, onde a gente estava. Verso 1 a 12, um pouco mais longo o texto também, mas faço questão de ler e a gente vai aprendendo, meus irmãos? Aqui fala sobre a língua, que às vezes somos acometidos por essa condição, todos nós, sem exceção. E o texto vai dizer justamente isso, que o varão se torna perfeito quando consegue dominá-la plenamente. Então diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Verdade isso, Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. E observe, Pedro vai falar justamente isso, usando o Salmo 34, refreia a língua do mal, para que os ouvidos do Senhor estejam abertos. E aí pensemos como igreja do Senhor, o Senhor está ouvindo as nossas orações, os nossos relacionamentos, a nossa vida com relação à condição fraternal se dá conforme aquilo que lemos em Tiago ou aquilo que orienta Pedro, para que venhamos justamente a sermos ouvidos pelo Senhor. Ouvidos pelo Senhor. É uma coisa extremamente delicada, difícil também, é verdade, mas necessária na vida cristã. Às vezes, todos nós temos isso, textos que gostamos mais, textos que nos chamam mais atenção, partes da Escritura que nos motivam e nos influenciam.
partes da Escritura que nos lembramos e temos na nossa mente. No entanto, a Escritura é um todo que visa a correção constante da nossa vida, como o próprio Tiago diz, né? O quão deficiente é a nossa área nessa condição, na condição relacionada às palavras. Ele chega a dizer isso, né, de forma a nos causar espanto. Se alguém domina as suas próprias palavras, é varão perfeito. E sabemos que nós não somos perfeitos, principalmente nesse sentido. Aí depois nós chegamos diante de Deus e dizemos: Senhor, ouve o meu clamor. Senhor, tem compaixão de mim. Senhor, atende a minha oração. E aí nós passamos um tempo e passamos alguns anos, talvez, ou um período de tempo, não importa, e ficamos pensando, né? Será que me falta fé? Talvez não. Talvez o que nos falte é também perceber o que mais a Bíblia fala a respeito da oração, assim também como outros temas, que não é o caso agora aqui também. Temas que estão em toda a Escritura e não apenas numa parte dela. E é na Escritura que a gente descobre a doutrina relacionada à soberania de Deus, a doutrina da salvação, a doutrina do pecado, a doutrina do Espírito Santo, as coisas que ela menciona sistematicamente sobre a oração, que Calvino sistematizou, que a nossa confissão de fé traz também a respeito, para que possamos entender que meio de graça é esse e como usá-lo da melhor forma possível. A oração não é difícil, já falei, todos nós a utilizamos. No entanto, ela é uma ferramenta poderosa, como se fosse apenas uma ilustração, é claro. Um equipamento eletrônico cheio de botãozinhos, e você não sabe o que faz cada botãozinho. Porque você fica apenas com 2 botões que você conhece. E ela está cheia de ferramentas quando nós justamente colocamos a nossa vida diante de Deus. 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4. Um pouquinho mais à frente de Pedro agora, né? Farei uma leitura um pouquinho maior, tá? Mas acredito que vale a pena para todos nós, meus irmãos, para que a gente possa orar com propriedade. Capítulo 4, versos 7 ao 21, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em nós. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Os 3 textos lidos, Provérbios, Tiago e João, têm uma relação clara com o relacionamento fraternal, para que venhamos a desempenhá-lo segundo as nossas forças e com a graça de Deus, para que os ouvidos do Senhor estejam abertos às nossas súplicas. Não basta orar, é preciso orar com propriedade. E por último, a oração de uma vida comprometida.
a oração de uma vida comprometida. No verso 7 do capítulo 4 que nós lemos, observe lá, diz o seguinte: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. A bem das vossas orações. Veja que em 3 vezes, pelo menos nos textos que nós lemos, Pedro deixa claro uma relação com o lar santificado e a oração, com o relacionamento fraternal e com a oração. E agora digo eu, com uma vida comprometida e a oração. Dos versos 7 a 10 podemos relembrar, ou melhor, do 8 a 11, diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso, embora é uma reprise até do que já falamos, né? Tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Uma vida comprometida com Deus, uma vida de serviço ao Senhor, uma vida de testemunho na sociedade, uma vida comprometida com a palavra. Hoje em dia, sempre teve isso, né? Mas hoje em dia, diante das possibilidades denominacionais e de uma série de condições que algumas pessoas trazem à vida cristã, muitas pessoas têm vivido a fé de forma sem sobriedade e sem critério, que está no verso número 7, sede criteriosos e sóbrios. O que é ter critério, principalmente? É a faculdade de julgar, é uma regra para distinguir o que é verdadeiro e o que é falso. Sem critério na vida, sem o juízo para identificar aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada, fará com que tenhamos prejuízos nas nossas orações se não fazermos isso de forma adequada. Não podemos ter uma vida cristã como achamos que ela deve ser, como o mundo diz que é, não o mundo no sentido lá fora em si, né, como a gente chama, né, essa divisão entre mundo e igreja, mas como a vivência da atualidade da fé cristã diz que eu posso fazê-lo. Uma vida relapsa, uma vida que não percebe os detalhes da Escritura para ser aplicado constantemente e fielmente, que haja transformação no meu coração, na minha existência, no meu comportamento, no meu procedimento, e eu vivo uma vida mais ou menos cristã e achando que Deus vai ouvir todas as minhas orações. Se diz isso lá em Crônicas, né? Capítulo 7, não sei se é do primeiro livro ou segundo, a partir do verso 14. Se o meu povo se humilhar, se ele se arrepender dos maus caminhos, e assim mais uma série de coisas, eu ouvirei dos céus. É necessário transformações e mudanças claras. Temos critérios claros no mundo em que nós vivemos para andarmos segundo aquilo que é verdadeiro e não aquilo que é aparentemente verdadeiro, mas não é. A termos uma vida transformada de fato, mudanças reais. A sermos vistos não pela roupa que a gente veste, não pelo corte de cabelo, não pelas condições que nós temos na nossa vida de outra forma, não porque nos tornamos prósperos financeiramente, então Deus está conosco, né, como diz alguns rincões, mas por uma transformação real e sincera dos nossos corações que emana de dentro para fora e que jamais será colocada de fora para dentro, nem pela religião, nem pela denominação, nem por qualquer rito religioso, nem por qualquer prática que seja ritualística, diária, constante, a mesma coisa. Absolutamente nada disso pode transformar o interior do homem.
Mas somente quando há transformações verdadeiras, quando somos criteriosos e sóbrios, há sobriedade na nossa vida, é que as nossas orações são ouvidas por Deus. E Ele faz coisas maravilhosas e tremendas quando nós assim nos encontramos na Sua presença. É claro que tem outros viés da oração, segundo a vontade do Senhor, como mencionei ali da 1 João. No entanto, meus irmãos, percebam que a oração que é ouvida a oração de uma vida comprometida. De homens e mulheres que têm um compromisso real, sincero com Deus. Claro, com suas deficiências, como a gente falou da língua inclusive, mas que mudam isso, que se transformam pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, que não compactuam que coisas nesse sentido continuem na sua vida e outras muito mais que poderíamos mencionar, que sabemos que são listas de pecados, que são pecados que muitas vezes se tornam de estimação na nossa vida. E que sem critérios e com falta de sobriedade às vezes, vamos levando e a vida vai passando. Sabemos, claro, que somos salvos pela graça de Deus, mas em nenhum momento a Escritura permite que não venhamos a insistentemente, fervorosamente, a mudarmos a nossa vida, a ficarmos de igual forma, em nenhum momento. Pelo contrário, aqueles que assim entendem e têm uma vida de transformação constante e contínua, são aqueles que, como Jesus disse, revelam frutos verdadeiros, dignos de arrependimento. Como João Batista, inclusive, pede àqueles que se achegam a Ele. Pede, não, ordena, né? Que pratiquem coisas que denotem justamente arrependimentos e mudanças no seu coração. E eu estou falando da oração, né, que é algo aparentemente tão simples, está no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida e nos nossos lábios constantemente. E, como exemplo, há muitas outras coisas que a Escritura menciona sobre vários temas da nossa vida cristã e que talvez nós deixemos de lado. Fiquemos só com aquilo que é básico, aquilo que já aprendemos, aquilo que costumeiramente ouvimos ao longo da vida cristã. E deixamos de nos aprofundarmos na Escritura, de lermos a Bíblia, de olharmos ela com atenção, porque tem muitos detalhes, muitos mesmo, que a gente deixa de lado e não se percebe. E aí ficamos nos perguntando, por que Deus não ouve a minha oração? Por que Deus não faz um milagre na minha vida? Por que Deus não entra com providência há tantos anos orando eu a respeito de um determinado assunto? E a gente insiste, né? Será que falta fé? Tem que orar com mais fé. Não, tem que orar mais vezes não resolve. Embora a Bíblia nos ordena orar sempre, insistentemente, sem cessar, sem desistir. E não tem problema de orar mais de uma vez por uma causa. Mas pensemos nisso, para o elevo dos nossos corações, para que tenhamos uma reflexão sadia do que é a vida cristã. E assim, nos pormenores da Escritura, que nos ensinam coisas profundas, a termos transformações reais no que concerne não só a vida cristã como um todo, mas também a própria oração. Não basta orar, é preciso orar com propriedade. Não basta abrir os lábios, não basta estarmos na reunião de oração, não basta fechar a porta do nosso quarto, mas é necessário estarmos atentos ao que a Escritura nos ensina e nos livrarmos de qualquer coisa que possa interromper as nossas orações, de qualquer coisa que faça com que o rosto do Senhor se vire e os seus ouvidos não estejam abertos às nossas súplicas, a qualquer coisa que faça que não haja o bem ou que promova o bem das nossas orações. Sejamos criteriosos, como diz o terceiro ponto que mencionei. Sejamos sóbrios, estejamos atentos à vontade de Deus para a nossa vida. E para concluir, está ali os três, pode pôr, Jussara, por favor? Os 3 pontos estão ali. 1 Timóteo é a última leitura.
1 Timóteo, capítulo de número 2, e verso 8, embora mais uma vez uma referência aos homens, justamente pela condição que já mencionei, com relação ao lar, com relação à representatividade diante de Deus, desejo que as mulheres também apliquem a si próprias. Diz então o texto: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Levantando mãos santas. Deseja o Senhor que eu e você, todos nós, levantamos essas mãos em oração, orando em todo e qualquer lugar, com as mãos levantadas aos céus, seja assim, seja em forma de pedido, seja em abençoar alguém, seja em louvor da glória de Deus, sejam mãos de pessoas que são transformadas pela Escritura, pelo poder de Deus, pela graça divina, porque estas orações chegarão aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. E como diz Tiago, quando fala a respeito dos trabalhadores, né? Eu gosto daquela expressão, né? As suas súplicas, ou a sua oração, seu pedido, penetraram os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Que a minha oração e a sua, não pelas nossas forças, né? Não porque somos mais bem vistos diante de Deus do que outros, mas porque temos transformações na nossa vida. Ouça o Senhor dos Exércitos, o Deus soberano, a oração do seu povo. E aquilo que a Escritura menciona a respeito de quando somos ouvidos como igreja do Senhor, derrame-se graça, derrame-se poder de Deus, derrame-se salvação na vida das pessoas, derrame-se curas, não só físicas, mas da alma, do coração, das emoções, e assim o Senhor faça milagres na nossa vida, porque o seu povo tem sido transformado por sua palavra, na vida comum do lar, no relacionamento com as pessoas e também no comportamento diante da sociedade. Que Deus assim nos ajude, meus amados, e nos dê essa graça. Vamos ficar de pé?